intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos a proteção de Deus e declaramos os trabalhos da presente sessão. Solicito o senhor primeiro secretário, Benedito Gilmar dos Santos, a chamada dos senhores vereadores. Pedro dos Santos. Presente. José Luiz da Rosa. Presente. Benedito Gilmar dos Santos. Presente. Aguinaldo Aparecido Araújo. Presente. Carlos Alberto Leite. Francisco José Saraiva. Presente. José Eduardo Bitu. Presente. Lucas Evandro Fiel Benedito. Vanderlei Pelissoli. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador José Luiz da Rosa a leitura de um trecho da Bíblia e a oração do Pai Nosso. Boa noite a todos. E nós vamos fazer a leitura aqui do livro de Romanos 5,12, que fala Adão e Cristo comparado. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, por meio do pecado a morte, assim também a morte alcançou todos os homens, já que todos pecaram. Pois antes da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é imputado onde não há lei. Contudo, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo naqueles que não pecaram à maneira da transgressão de Adão, a qual é a figura do que viria. Mas com o dom não acontece como com a transgressão, porque se pela transgressão de um só homem muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo, abundaram em muitos. E com o dom não acontece como no caso daquele que pecou, porque certamente o juízo surgiu de um só pecado, resultando na condenação. Mas o dom surgiu de muitas transgressões, resultando na justificação. Pois se pela transgressão de um só homem, de um só, a morte reinou por esse, muito mais reinarão em vida os que recebem a transgressão da graça e o dom da justificação, da justiça por um só, que é Jesus Cristo. Assim, pois, como pela transgressão de um veio a condenação a todos os homens, da mesma maneira, pela justiça de um, veio a todos os homens a justificação da vida. Porque assim como pela desobediência de um homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também, pela desobediência de um, muitos serão constituídos justos. Pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Mas a lei se introduziu para que o pecado abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine por meio da justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus. Amém, gente? Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos ofensores, e não nos deixe cair em tentação,
mas nos livra de todo o mal. Amém, graças a Deus. Solicito ao senhor segundo secretário, Aguinaldo Aparecida Araújo, a leitura da sessão anterior, da ata da sessão anterior. Desculpa. Solicito o senhor segundo secretário, Aguinaldo Aparecida Araújo, a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura da sessão anterior. Coloco em discussão e votação o pedido da dispensa da leitura da ata. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levante. Declaro aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Solicito ao nobre vereador Benedito Gilmar dos Santos a leitura do projeto de lei número 05/2015. Projeto de lei número 5/2015. Suprime o artigo 113 da Lei Municipal número 1493/2009, que dispõe sobre a reestruturação dos empregos, normas operacionais e planos de carreira dos servidores do Poder Executivo do município de Areópolis e da outras providências. O autor desse projeto é o vereador Carlos Alberto Leite. Coloco em discussão, deliberação, o projeto de lei número 05/2015. Vereadores que desejarem fazer o uso da palavra, a palavra está aberta. Encaminho o projeto de lei número 05/2015 para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e Finanças, Orçamentos, Contabilidades para darem seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário, Benedito Gilmar dos Santos, a leitura do requerimento número 01/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Areópolis, requerimento número 1/2015. Benedito Gilmar dos Santos, vereador, no regular exercício do mandato, requer que, após a tramitação regimental, seja solicitado ao chefe do executivo local informações se há funcionários do quadro do pessoal efetivo que estejam exercendo cargo em comissão ou confiança que esteja recebendo remuneração pelos dois cargos. Justificativa: como vereador, temos que nos manter informados para que podermos responder às indagações dos munícipes que nos procuram. Nestes termos, pede deferimento. Areópolis, 27 de janeiro de 2015. Benedito Gilmar dos Santos, vereador. Coloco em discussão, deliberação, requerimento número 01/2015. Os vereadores que desejarem fazer o uso da palavra está livre. Coloco em votação, maioria simples simbólico, o requerimento número 01/2015. Os vereadores que quiserem fazer o uso, o vereador que quiser fazer favor, meu Deus, peraí, não, é o aqui, né?
Peraí. Não. Coloco em votação, maioria simples, simbólico, o requerimento número 01/2015. Vereador que quiser fazer o uso... Me perdi aqui. Querer favorável, permaneça sentado, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o projeto de lei, o requerimento número 01/2015. Solicito ao senhor primeiro secretário Benedito Gilmar dos Santos a leitura do requerimento número 02/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Areópolis, requerimento número 2/2015. Benedito Gilmar dos Santos, vereador, no regular exercício do mandato, requer que após a tramitação regimental seja solicitado ao chefe do executivo local cópia de todos os contratos de locação de imóveis realizados pela prefeitura na instalação de departamentos municipais. Justificativa. Como vereador, temos que nos manter informado para que podermos responder às indagações dos munícipes que nos procuram. Nestes termos, pede deferimento. Areópolis, 2 de fevereiro de 2015. Benedito Gilmar dos Santos, vereador. Coloco em discussão e deliberação o requerimento número 02/2015. Vereadores que desejarem fazer o uso da palavra, a palavra está aberta. Coloco em votação a maioria simples simbólica o requerimento número 02/2015. Vereador que forem favorável, permaneça sentado. Os contrários que se levantem. Declaro aprovado o requerimento número 02/2015 por unanimidade. Solicito ao senhor primeiro secretário Benedito Gilmar dos Santos a leitura do requerimento número 03/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Areópolis, requerimento número 3/2015. Pedro dos Santos, vereador no regular exercício do mandato, requer que após a tramitação regimental seja solicitado ao chefe do executivo local providências no sentido de que o hino da cidade de Areópolis seja entoado nas escolas municipais, bem como nas realizações cívicas de nosso município. Justificativa. Muito se fala no Brasil da falta do civismo das crianças e jovens. Porém, há vários anos, a educação não está mais voltada para esse fim. Criado no governo de Getúlio Vargas em 1936, o costume de executar o hino nacional nas escolas públicas e privadas tinha como objetivo maior fazer com que os estudantes aprendessem a cantar o hino, além de servir como demonstração de amor à pátria, e por que não executar o hino no município para que as crianças cresçam e se habituem com o hino de nossa querida cidade. Nesses termos, pede deferimento. Areópolis, 3 de fevereiro de 2015. Pedro dos Santos, vereador. Coloco em discussão, deliberação, requerimento número 03/2015. Os vereadores que desejarem fazer o uso da palavra, a palavra está aberta. Coloco em votação, maioria simples, simbólico, o requerimento número 03. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Os contrários, que se levantem. Declaro o requerimento número 03/2015 aprovado por unanimidade.
Passo para o senhor primeiro secretário Benedito Gilmar dos Santos a leitura da indicação 010203. Requerimento? Retificando, mas... Qual? Mas eu não tenho isso aqui. Aqui não está aqui. Retificando, peço por o primeiro secretário Benedito Gilmar dos Santos a leitura do requerimento número 04/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Areópolis, requerimento número 4/2015. Pedro dos Santos, vereador no regular exercício do mandato, requer que após a tramitação regimental seja solicitado ao chefe do executivo local que cumpra efetivamente o disposto na lei orgânica do município, na subseção 2 da competência, artigo 15, inciso 23, regulamentar, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais, sujeito ao poder de polícia municipal. Justificativa. Como a própria lei orgânica diz, que compete ao município total providência e como já venho cobrado há alguns meses e que se faz jus o presente requerimento para que seja cumprido o mencionado disposto com a finalidade de que placas de propaganda comercial sejam proibidas em local público, como vem sendo colocado no canteiro da avenida que liga o município à rodovia Marechal Rondon. Nestes termos, pede deferimento. Areópolis, 19 de fevereiro de 2015, Pedro dos Santos, vereador. Voltando, esse requerimento aí, então a gente tem que colocar para votar, né? Exposição, deliberação? Exposição, deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Palavra, senhor presidente. Pode falar. Senhor presidente, eu queria, falar para o senhor aí, que o senhor, acho que era em vão o senhor estar enviando esse requerimento para a prefeitura, porque o senhor mesmo já fez o papel da prefeitura, o senhor foi no estabelecimento e notificou o estabelecimento que ele teria 5 dias de prazo para estar retirando aquelas placas. Então, eu acho que o senhor não tem o porquê estar enviando esse requerimento para o Poder Executivo, para a Prefeitura. Se o senhor mesmo já tomou o poder do Executivo e o senhor fez o papel inverso da situação, então, esse requerimento acho que seria em vão. Porque cabe ao Executivo executar os ofícios, executar os mandatos e ao Legislativo encaminhar requerimento para a Prefeitura, não direto ao comércio e ao comerciante, entendeu? Eu recebi reclamação sobre isso e eu fui averiguar e realmente eu acho que o senhor exerceu o papel do Executivo e atropelou a situação. Não só nesse caso, como em outro caso também lá em cima do nosso amigo lá da Chácara do Pretão, o senhor foi indagar o munícipe lá para que consertasse um problema em seu estabelecimento, onde também, senhor presidente, isso daí, o senhor encaminha um ofício para o Executivo, para a área competente, para estar indo fazer essa averiguação e até intimando o munícipe a estar resolvendo o problema. Eu acho que não cabe a essa casa estar exercendo o papel do Executivo. O papel nosso aqui é estar fiscalizando, está averiguando situações e encaminhar para o Executivo, entendeu? Então é só isso, eu queria que ficasse claro aí,
que vamos encaminhar os requerimentos, os ofícios para o Executivo estar tomando as devidas providências. Obrigado. Renato, eu gostaria de saber a opinião de vocês no voto, primeiramente, para depois eu responder o nobre vereador. Vocês estão favoráveis ou estão contra esse requerimento? Eu sou contra. Senhor presidente, Favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levante. posso justificar, senhor presidente, com a palavra, a respeito do uso da palavra? Senhor presidente, nobres colegas vereadores, entendo a boa intenção de Vossa Excelência, a preocupação do nobre colega, mas vejo que esse requerimento é matéria de indicação, uma vez que solicito ao prefeito tomar providência, seja em forma de indicação. Requerimento já é forma de requerer alguma coisa a respeito de um documento, alguma providência que seja relacionado a alguma documentação, né? Alguma coisa que seja aí para esclarecimento. Mas eu vejo com bons olhos a intenção de Vossa Excelência, a discussão e a preocupação do nobre colega vereador. É só uma forma de colocação dentro da casa que me causou dúvida só, se é matéria de requerimento ou matéria de indicação. Só isso é a minha preocupação, senhor presidente. Obrigado. Você declara o seu voto favorável ou contra, o senhor Bitor? Não, favorável. Esse foi votado, eu primeiramente quem concordava. 5 concordou. Então, o requerimento passou, certo? Agora, eu gostaria de responder o nobre vereador Lucas. Primeiramente, meu amigo, eu não passo o carro na frente dos bois. Primeiro, você tem que verificar se eu não tomei essa posição de enviar um ofício para o senhor prefeito e ainda falando, se ele não tomasse providências, eu ia levar para o Ministério Público. Agora, o dever do vereador é trabalhar, vendo as coisas erradas e mandar um documento, seja para quem seja. Não importa. Não, a lei nossa não impede o vereador mandar um ofício ou mandar fazer um requerimento nesses termos. Outra coisa, gostaria de responder sobre a chácara que você falou. Eu não mandei nenhum documento, porque eu fui verificar o fato. Cheguei lá, realmente, não tinha mais nada, estava tudo sequinho lá os problemas. E nesse momento chegou o proprietário. E eu passei para ele o problema. Se ele acha que eu deveria ter feito um documento, tudo bem. Mas eu tenho o direito de dirigir a palavra para ele, para poder fazer a defesa do nosso povo. O nosso povo não é obrigado a ficar passando com o seu carro em cima de coisas erradas, com a sua moto, com a sua bicicleta, o povo passando em cima daquelas coisas erradas. E não tem nenhum vereador que vai defender o povo. E quando vai, ainda encontra um vereador que defende as coisas erradas. E para acabar, se você quer ver mesmo, se não tem o ofício mandado para o senhor prefeito, você vai na prefeitura e pega, meu amigo, você vai ver certinho, está tudo lá. Infelizmente, você foi infeliz nesse aspecto, porque eu mandei a documentação tudo certinho para o senhor prefeito. E, primeiramente, eu não passo o carro na frente dos bois. Pode ficar tranquilo. Senhor presidente, eu quero a réplica da resposta. Senhor presidente, eu queria que o senhor consultasse o nosso jurídico dessa casa para ver se o senhor tem a autonomia e a liberação para estar encaminhando. O senhor encaminhou o ofício para a prefeitura. E, ao mesmo tempo, o senhor vai levar diretamente o ofício ao proprietário do estabelecimento? Isso não é dever dessa Casa de Lei. E não é dever do vosso presidente estar fazendo isso. Consulte o jurídico da Câmara e veja se o senhor tem essa autonomia, esse poder de estar indo lá no estabelecimento, dando 5 dias para o proprietário estar retirando essas placas. Eu não estou questionando aqui se o senhor levou ou deixou de levar. O senhor pode ter levado, só que não cabe ao senhor, além de levar uma cópia para o proprietário e forçar ele a retirar os cartazes deles em 5 dias. Deixa que o executivo leve esse papel para o estabelecimento. É o executivo que tem que
papel para o estabelecimento. Não o presidente dessa casa ir levar o papel para o estabelecimento. É só isso. Entendeu? Consulte o jurídico da Câmara e vê se o senhor está certo. Meu amigo, eu fico até sentido de ver um vereador na sua posição falar uma coisa que não é verdade. Você pegar a documentação, você vai ver que não tem negócio de 5 dias. Eu apenas notifiquei ele falando que não podia acontecer aquilo lá. Mas eu não dei nenhum prazo para ele tirar nenhuma placa de lá. Quando eu dar algum prazo, é porque eu procurei o advogado e vamos fazer uma documentação em cima de lei. Porque eu não estou aqui para passar por cima da lei. Eu acho que você está muito mal informado, me desculpa. Passo para o senhor primeiro secretário, Benedito Gilmar dos Santos, a leitura das indicações número 01, 02 e 03. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Areópolis, indicação número 1/2015. O vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Amarildo Garcia Fernandes as seguintes indicações: que estude junto à Diretoria Municipal de Obras e Engenharia a construção de uma guarita próximo ao estabelecimento comercial Rancho da Pamonha. Justificativa: a referida solicitação foi feita por mim à empresa Rodovias do Tietê, o qual informou que a guarita deve ser construída pela Prefeitura Municipal. Por este motivo, solicito ao senhor prefeito a construção da mesma, com a finalidade de proporcionar aos nossos moradores um local apropriado para embarque no transporte coletivo. Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2015, Pedro dos Santos, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Areópolis, indicação número 2/2015. O vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Amarildo Garcia Fernandes a seguinte indicação: que estude junto à Diretoria Municipal de Obras e Engenharia a abertura de uma rua no loteamento localizado ao lado do conjunto habitacional Governador Mário Covas. Justificativa: a referida solicitação se faz necessário em razão de que haver moradias no referido loteamento. Com a abertura desta rua, irá facilitar o acesso dos moradores, correios e etc. Sala da Sessão, 20 de janeiro de 2015, Pedro dos Santos, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Areópolis, indicação o número 3/2015. O vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Amarildo Garcia Fernandes a seguinte indicação: que estude junto ao departamento competente a instalação de uma lombada na rua Coronel Francisco Rodrigues, na altura do número 581. Justificativa: o pedido se justifica em razão de que muitos veículos transitaram pela referida rua em alta velocidade, podendo causar ali um acidente. Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2015, Pedro dos Santos, vereador. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito para dar as providências. Nada mais havendo para o expediente, suspenda a sessão por 15 minutos.